Olá, alunos do oitavo ano do Maionete, tudo bem? Nós temos mais uma aula do professor para vocês, uma aula de revisão, a matéria revisão, atividades, 20 questões para vocês pesquisarem no Google, tá certo? Como eu disse a vocês, a melhor forma de vocês estudarem é fazendo atividades, por isso que eu estou fazendo essas atividades. Já tive até aborrecimento de uma outra escola, que tem alunos que... Paciência. As independências da América Espanhola e do processo de independência do Brasil, ok? Vou falar um pouco, se vocês quiserem um apoio maior, vocês podem procurar o livro didático da escola, mas quem não tem, vocês têm um resumo dessa matéria, é só procurar as determinadas matérias no Classroom, que vocês têm um resumo. Vocês fizeram possivelmente as atividades também dessas matérias. Então tem um resumo lá, tem mais vídeos do YouTube. E acompanhando essas atividades, vem os vídeos do YouTube e essa aula da minha explicação. Amigos, a independência da América Espanhola. Primeiro a gente tem que saber que na subida de Napoleão Bonaparte, isso levou ideias iluministas, tá certo? Com o bloqueio continental e Napoleão Bonaparte, quando assumiu o poder depois da Revolução Francesa, certo? Vocês viram também o período de Napoleão Bonaparte na matéria. Ele colocou o seu irmão, Napoleão Bonaparte, no governo da Espanha, derrubando então o rei Fernando VII, certo? Então, nesse período, as colônias espanholas tiveram uma maior autonomia, certo? Tiveram maior governabilidade. Por quem? Quem é a classe dominante, que normalmente governa um país ou uma colônia? Os crioulos. Se lembra os chapetones lá em cima? Os crioulos. Era a elite local. Pronto. Então eles tiveram as principais tarefas de governar e a maior autonomia da colônia. Logo depois que Napoleão foi preso, derrubaram Napoleão, tá certo? O rei da Espanha, Fernando VII, voltou. E quando ele voltou, ele queria transformar novamente, tirar a autonomia que as colônias já estavam tendo, no período que ele ficou afastado, no período que o irmão Napoleão assumiu o poder na Espanha, e voltar as colônias a produzir diretamente para a Espanha, tá certo? Então eclodiu o que nós chamamos as independências na América. Esse é um dos motivos que a diferença do Brasil ser um país coeso, que o Brasil permaneceu com um governo uno, certo? Boa parte. E aí houve a fragmentação da América Espanhola, certo? Então podemos destacar o México, com o padre Hidalgo, que queria não só a independência, mas também umas transformações sociais. Ele foi morto, certo? Apareceu outro padre, o Morales, queria também mudanças sociais. Foi morto, possivelmente por quem? Pelos elites locais, pelos crioulos, tá certo? Só depois o México conseguiu a sua independência com o crioulo, certo? Que não mudou o status quo no México. Tivemos também duas grandes figuras nesse período. O Simão Bolívar, certo? O Simão Bolívar, naquela região da Colômbia e da Venezuela, ele foi proclamou a independência dessas regiões, onde hoje é a Colômbia e a Venezuela. Apareceu a figura, nessas proclamações de independência da América Espanhola, a figura do libertador. Aquele que já está no seio, talvez, de toda a América Latina, que sempre vai surgir alguém para libertar o povo, salvar o povo, quase um messianismo, tá entendendo? Isso teve até recentemente em algumas eleições, tá certo? Passadas, que achavam que o homem vindo de uma classe pobre, vindo de uma região pobre, ia trabalhar mais para os pobres, não sei o quê, que é uma lorota. Então, um desses libertadores conhecido é o Simão Bolívar. Ele queria que as repúblicas que se tornaram independentes virasse uma grande união de povos, tá entendendo?
e era conhecido como pan-americanismo. É tanto que vocês já ouviram falar nos Jogos Pan-Americanos, onde até o Brasil é convidado para jogar, para participar, tal, nesses Jogos Pan-Americanos. Bom, o pan-americanismo veio desse período, onde a união de toda a América, tá certo? Era uma ideia que foi levantada por um que participou ativamente do processo de independência da América Espanhola, principalmente da Colômbia e da Venezuela. O outro personagem importante também é José de San Martín. Ele foi o cara que proclamou a independência do Chile, do Peru, da Argentina, que na época era o Rio da Prata, região dos Rios da Prata, tá certo? Ele queria a separação da Espanha, ou seja, a independência, mas deveria ter um regime monárquico. Ou seja, ele queria que existisse uma monarquia, logicamente ele ia ser um monarca, e ia passar de forma hereditária, que ele disse que era a melhor forma, talvez, de governar um país fosse através de uma monarquia, certo? Então o Brasil tem uma centralização do território, que a gente vai falar depois, agora, na segunda parte do vídeo, e a América Espanhola foi porque as elites fragmentaram o poder em várias regiões, com brigas internas e tudo mais. Ok? E o Brasil também participou de um processo, teve a união do seu território, não se fragmentou como a região espanhola. Você pode ver que existem países pequenininhos, como Uruguai, Paraguai, também de alguns estados do Brasil, tá certo? Então, assim, existem países médios e países maiores, mas foi essa fragmentação que se fez do território espanhol. O Brasil não teve por quê? Que quem proclamou a independência foi Dom Pedro I, tá certo? Então ainda continuou uma certa monarquia. Então, se continuou uma certa monarquia, se, se continuou uma certa monarquia, desculpe pessoal, pelo meu cachorro tá latindo. Como teve continuou uma certa monarquia, Dom Pedro I, ele, quando teve os focos de rebeliões, ele mandou tropas imperiais para impedir, tá certo, esses levantes, porque muitas regiões do Nordeste e do Norte, principalmente, não queriam a independência do Brasil, queriam permanecer pela ser colônia de Portugal. Por quê? Porque não existia uma identidade brasileira muito forte ainda, certo? Ainda boa parte da população era portugueses e eles queriam esse vínculo com Portugal. Então, para manter esse vínculo com Portugal e se rebelaram, Dom Pedro I mandou tropas imperiais e com isso conseguiu pacificar a situação e o Brasil continuou unido, ser esse país continental que nós temos hoje, ok? No processo de independência política do Brasil, podemos falar o quê? Em 1808, a família portuguesa foge de Portugal, vocês sabem disso, e chegam no Brasil, fazendo uma transferência da corte portuguesa para o Brasil, certo? Então, uma das primeiras medidas que Dom João VI tomou quando chegou aqui no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. Leia-se, entre aspas, Inglaterra. Foi a Inglaterra que foi o motivo da fuga deles, foi a Inglaterra, isso no período da invasão napoleônica, do bloqueio continental, lá na Europa, tá certo? A família portuguesa fugiu para o Brasil e Napoleão invadiu sem ter muitas lutas dentro do território português, ok? Porque Portugal era um devedor grande da Inglaterra, já devia muito à Inglaterra, é tanto que a Inglaterra fez a escolta da família portuguesa até o Brasil, tá certo? Chegando aqui no Brasil, Dom João VI tomou algumas medidas. Quando ele chegou onde era a capital do Brasil, na época do período colonial, já era o Rio de Janeiro. Ele fez a imprensa régia, que não tem imprensa, era proibido ter imprensa de produção, certo? Jornais, de livros. Então ele fez a imprensa régia, uma imprensa do monarca, certo? De Dom João VI. Fundou o primeiro banco do Brasil, que foi o BB, o Banco do Brasil,
O Banco do Brasil foi fundado no período de João VI, quando chegou no Brasil. A Biblioteca Nacional, onde se tinha um acervo muito grande de livros, principalmente que vieram de Portugal, com a vinda da família portuguesa, nessa Biblioteca Nacional, certo? O Jardim Botânico, com a área verde para poder caminhar, passear, como tem grandes jardins botânicos na Europa, como Paris, tá certo? Londres. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Reino Unido de Portugal e Algarve. O que quer dizer isso? O Brasil saiu daquele sentido de colônia e passou agora a ser um Reino Unido, ou seja, um reino comparado a Portugal. Até porque ele estava um governante, que é o governante de Portugal, o pessoal estava reunindo as reclamações, e como é que ele está governando o país de uma colônia? Para evitar esses comentários, ele disse que o Brasil agora é um Reino Unido, ok? Isso é a importância administrativa dessa elevação do Brasil ao Reino Unido. Isso descontentou muito os portugueses, muito mesmo. Porque em 1820 houve uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, certo? E um dos motivos dessa revolução foi a chamada de Dom João VI para Portugal, dizendo a ele, ó, você venha ou não vamos mais ter monarquia aqui em Portugal. E caso você venha, você vai assinar uma Constituição Federal, tá certo? Limitando uma Constituição, limitando o seu poder, tá certo? E nós queremos que o Brasil volte a ser colônia. O Brasil não é mais para ser Reino Unido de Portugal. O Brasil é uma colônia e tem que permanecer como colônia, como tal. Então, isso fez em 1821 que Dom Pedro I, que tinha ficado no Brasil a mando de Dom João VI, sendo imperador do Brasil, tá certo? Proclamasse a independência do Brasil. Ele fechou um acordo com as elites brasileiras, certo? Teve o apoio e proclamou a independência. Ou seja, não teve uma participação popular na independência, como também não teve na proclamação da República, porque o povo brasileiro foi muito alheio a isso. Não tinha também uma identidade brasileira, ok? Teve alguns estados que se rebelaram com a independência do Brasil, como disse a vocês no Norte e Nordeste, certo? Em 1821, 1825, perdão, pessoal, 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, mas a dependência econômica com a Inglaterra teve ainda. O Brasil continuou com a dependência com a Inglaterra e Portugal também, ok? Amigos, isso é um pequeno resumo do processo de independência, tanto da América Espanhola como do Brasil. Vocês vão ter um vídeo novamente para dar um apoio a vocês, para vocês responderem as questões, certo? Do exercício das atividades de fixação e aprendizado. Vocês podem pesquisar as respostas, tá certo? Que é muito bom, é um trabalho de pesquisa para vocês, isso, para vocês tentar fortalecer o conhecimento de vocês. Um abraço a todos e até mais.